versículo 20. Aos que pecarem, repreenda na presença de todos, para que os outros tenham o quê? Temor. Temor. Então, quando eu prego, que a Bíblia tem que ser interpretada, você tem que saber o que significa isso. Quando eu estou falando os maus exemplos que as pessoas dão da igreja, os maus exemplos, os perversos, aqueles que são rebeldes, desobedientes, para você não se espelhar neles. Quando eu falo uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, para você também se espelhar nessa pessoa. Então, quando no livro de Mateus 16, por que Jesus chamou o próprio discípulo dele de diabo? Ele disse: arreda Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus. Jesus chamou o próprio discípulo dele de diabo, porque ele não compreende as coisas de Deus. Assim são as pessoas que saem da igreja. Elas saem porque não compreendem. A Bíblia fala em Mateus 13 que quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não entende, vem quem? O diabo, e tira a pessoa, tira o entendimento e às vezes tira até da igreja. Mas a pessoa sai daqui batendo com a língua nos dentes, procurando a maldição para a própria vida dela. Manda alguém me amaldiçoar, ver se consegue. Manda. Meu nome é Luiz Fernando da Silva Siqueira. Está sendo filmado isso aí. Duvido. Para a maldição pegar, só se a pessoa provocar. Vem dela mesmo, ela mesma se amaldiçoou. Que quando Deus escolheu Abraão, ele disse: todos que te abençoar vão se abençoar, e todos que te amaldiçoar com a língua, tentar, porque não consegue, vão tentar, vão se amaldiçoar. Então, quando a pessoa ela começa a falar mal do homem de Deus, tá? Que ajudou ela quando ela chegou com a vida desgraçada aqui, fala eu. Por que eu dou valor à palavra de Deus? Porque quando eu cheguei com a minha vida desgraçada, o pastor orou por mim. Então, quando ela pega e sai, é porque ela entendeu tudo errado, que o próprio diabo tirou ela. Você tem que cuidar quando você começa a receber WhatsApp de amigos, tá? Que ligam para ti dizendo assim: ó, o que o pastor pregou? Cuidado, hein? Isso aí se chama pecado da fofoca. Fofoca destrói a vida da pessoa. Tá? Cuidado. Quando alguém, principalmente inimigo do pastor, aquele que sai com mágoa do pastor, quando alguém te perguntar o que ele pregou, ó, vai lá que tu vai saber. Tu está livre do pecado, tu está livre da facção, que também é facção. O que é facção? Se ajuntar 2, 3 pessoas para tentar derrubar o pastor através da língua. Isso aqui é um veneno, ó. É um veneno. Você tem que trabalhar com inteligência. Nem com o coração tu não pode trabalhar. Porque a Bíblia diz que o coração é corrupto. Tem que trabalhar com inteligência, com sabedoria. Como é que tu vai falar mal de uma coisa que te ajudou? Uma senhora, ele falou que ela tentou um suicídio. Essa senhora que está sentada aí, ela tentou um suicídio quantas vezes? 3 vezes. Entendeu? E Deus restaurou a vida dela. Como é que vai falar mal? Quer dizer que no início era bom. O isso me bateu nas minhas costas, o senhor é uma bênção, pastor. Vou trazer um presentinho para o senhor. Vou lá na loja, lá, vou comprar uma roupa para o
senhor, uma gravata para o senhor. Aí de a pouquinho entra um demônio, a pessoa revira totalmente a mente da pessoa. Por que isso? Porque a pessoa não presta atenção. A própria Bíblia diz: todo aquele que não entende a palavra de Deus vem o diabo e tira. Não é difícil de entender. Por que as pessoas saem da igreja? Quantos caem porque saem falando mal do pastor? E dentro da igreja ainda, o joio no meio do trigo, o Judas, o cara falando, chegou com aquele homem que chegou com a Bíblia destruída, a filha, os pulsos todos botados, de tanto tentar o suicídio. Quando estava dentro do hospício louco, o que se levantou contra o pastor, o diabo botou ela dentro do hospício. Quem é que foi ajudar ela para tirar ela do hospício? Foi o pastor, através da oração que o pastor fez. Em nome de Jesus. Agora está batendo com a língua nos dentes. Estava com coronavírus, morrendo com coronavírus. O pastor orou, o coronavírus caiu por terra. Hoje está falando mal do pastor. Está entendendo? Porque não obedece. O pastor fala: não, é adultério, é pecado cobiçar a mulher do próximo. Ele vai lá e cobiça a mulher casada. Será que é eu que estou errado? Porque as pessoas pensam que isso aqui é teatro. E a igreja é santa. Então cuidado quando as pessoas começam a te perguntar o que eu aprendi. Isso é pecado mortal. Que está fazendo facção, botar um contra os outros. Isso é pecado horrível. Botar um contra os outros. Mas é igual a senhora faz. Quer saber? Vai lá. Aí ele diz aqui, versículo 24: os pecados de alguns homens são manifestos, procedendo do que? O juízo. E alguns manifestam só depois. O que é isso? Às vezes Deus cobra para uns mais rápido, mas outros Deus vai cobrar, depois vai castigar ele, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ele fica batendo no peito. É mentira do pastor que disse que eu ia cair, que ia acontecer isso. A sensação de bem-estar leva a pessoa a bater no peito e dizer que ela está certa. Por isso que lá em Provérbios 14 diz: há caminho para o homem que parece o quê? Bom, mas o final leva o quê? A morte. E às vezes, quando não é a morte espiritual, às vezes é a morte física. A igreja não é brinquedo, meu filho. Se você não fazer igual eu fiz, para estar aqui hoje, como pastor, você vai só perder teu tempo aí dentro. Porque quando eu era totalmente errado, escutei a palavra, eu nunca fiquei bravo com o pastor. Nunca saí falando mal do pastor pelas costas. Tá? Olha, vamos lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Quando o anjo de Deus chegou a Zacarias e disse: Zacarias, a tua esposa Isabel, ela vai engravidar. E Zacarias não acreditou. Ele disse: como que a minha mulher vai ser grávida se eu sou velho desse jeito? Isso se chama dúvida. Outra coisa também que te leva para a derrota é a dúvida. É o que está acontecendo com as pessoas que saem por causa da dúvida. Zacarias duvidou do poder de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Olha o que o anjo diz para ele aqui, versículo 20, Lucas 1, 20.
Aliás, vamos no 18 aqui, Lucas, capítulo 1, verso 18. Disse então Zacarias ao anjo: como eu vou saber? Pois eu já estou velho e a minha mulher está em idade avançada. Ele duvidou. Ele disse: como é que a minha mulher, a Isabel, vai ficar grávida se eu já sou um homem velho? Entrou a dúvida nele. No versículo 19, leia aí, Luísa. Leia algo. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Viu depois falou para ele? Ele achou que ele era um homem normal, um tomador de cachaça. Ele não acreditou nem que ele era um anjo. É a mesma coisa da pessoa hoje, duvidando do pastor, achando que o pastor é um tomador de cachaça. De dia ele veio de cachaça e de noite ele abre a igreja. Apesar que tem muito isso do mundo afora, assim. Por isso que estão morrendo. Entendeu? E outro detalhe, sabe por que às vezes eu mando a pessoa ler a Bíblia? A pessoa não achar que eu estou falando de mim mesmo. Por isso que eu mando algumas pessoas ler a Bíblia para confirmar aquilo que eu estou pregando é verdade. Por isso que eu digo, escolha as pessoas que falam mais alto, mais mexidas, tá? Para provar que o que eu estou falando é da Bíblia, não é de mim. Por isso que às vezes eu mando as pessoas ler. Versículo 20. Todavia, olha só o que aconteceu com Zacarias. Todavia ficará o quê? Mudo. Nunca mais vai falar. Por causa da tua rebeldia. Todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Porquanto não creste na minha palavra, que há no seu tempo, há de se cumprir. Quer dizer, Zacarias, o anjo disse para ele: a partir de agora tu vai ser mudo só porque não duvidou. Quantas pessoas têm dúvida do que eu prego aqui? Quantas pessoas? É a mesma coisa. Olha o risco que a pessoa corre quando ela duvida do que eu prego. Porque eu prego a palavra de Deus. Eu não prego a minha palavra. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Versículo 21. E o povo que estava esperando Zacarias se maravilhava de tanto que demorasse o tempo. E saindo ele, não podia falar e entender que tivera alguma visão do tempo. E falar por nasceram, porque ele ficou o quê? Ele ficou o quê? Mudo. Os fofoqueiros estão correndo o risco de ficar mudo. Você consegue entender por que eu tenho que pregar assim? O cara falando mal da oferta. Por acaso eu ganho os aluguel de graça? A loja que está aqui, a igreja, a outra igreja que eu tenho lá, os proprietários vão me dar de graça? Tu trabalha de graça no teu trabalho aí, o pastor é um trabalho. Principalmente quem está, pastor que não pode trabalhar aí fora, aí, no mundão aí. Se ele se dedica só na igreja, ele tem que viver dos dízimos das ofertas dos fiéis. Mas isso não, o diabo não deixa a pessoa entender. A pessoa entende tudo errado. Ela deixa de ouvir a palavra de Deus, que eu estou com o livro aberto aqui para ouvir o fariseu na internet. E aí vem a derrota. E aí vem o diabo bloqueia as bênçãos das pessoas. Igual aquele homem que está dando tudo errado para ele, porque ele anda falando
vai ver como é que está a vida dele. Por que o diabo pegou aquele homem lá? Ele colocou os 2 filhos dele na cadeia e a filha e a mulher que estava na cadeira de roda. Porque duvidaram da palavra de Deus. Saíram daqui por causa da maldita vida. Eu não vou falar o nome dessa pessoa que está sendo gravada. Mas quem está ouvindo esse vídeo vai saber quem é. Que é verdade. Eu sou obrigado a falar dos tristes testemunhos, porque eu tenho zelo pela tua alma. Eu não quero que tu caia no laço do diabo como essas pessoas caíram. Por isso que eu falo de fulano, ciclano, beltrano, para ver se abre a tua mente. Porque infelizmente Satanás bloqueia a bênção da pessoa. Faz a pessoa até tomar cachaça. Porque a cachaça do Zé Pelita, para quem já esteve na casa do encosto sabe, a maneira de agradar o diabo é tu dar uma garrafa de cachaça para ele. Ele dirige toda a tua vida quando tu começa a tomar cachaça. A tua vida, em vez de ser dirigida por Deus, ela é dirigida pelo Satanás, pelo diabo. E aí só vai sair besteira pela tua boca fora. Por que tanta gente cai e eu não caio? Ei? Porque eu faço a vontade de Deus. Eu não dou ouvido. Sabia que eu não vejo TikTok, essas coisas da internet aí? Sabe por que eu não vejo? Porque são palhaçadas, são besteira. Eu só vejo meus vídeos. Ou algum pastor que eu conheço, que já trabalhei com ele, que eu sei que ele é um homem de Deus, aí eu escuto, caso contrário eu escuto. Já passo direto. Eu não começo a falar do pastor, falar mal do pastor, eu já passo direto. Agora vai lá em Tiago, que diz assim, Tiago 1,19, diz assim, 1,19. Sabei isto, meus amados, que todo homem seja pronto para quê? Para ouvir e tarde para falar, e tarde para se irar. Isso é o que você tem que fazer na igreja. Tu tem que estar pronto para ouvir e falar menos possível. Aí tu consegue se abençoar. Porque no versículo 20 ele diz, porque a ira do homem não opera na justiça de Deus. E pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em vós, exortada, o qual pode salvar a sua alma. A exortação, que é a pregação forte, ela te salva a tua alma. Paulo fala, como vou saber se eu estou no pecado ou não, se não tem ninguém que me pregue? Nada disso entra na cabeça do fariseu. Por isso que ele sai batendo com a língua nos dentes. Versículo 2. Olha o que ele está exigindo aqui. Seja cumpridores da palavra e não somente que ouvinte, enganando vocês com falsos discursos. Cuidado com aquilo que tu ouve na internet. Cuidado com o falso profeta que a Bíblia fala. Cuidado. Ouve somente aquilo que tu lê na Bíblia. Então escuta eles. Porque tu vai cair igual a maioria está caindo. 90% que sai da igreja de Abraão, o que ouve vozes. Esse é o cara. Esse alguém consegue me derrubar. Porque eu não dou ouvido para a voz, eu dou ouvido para esse livro aqui. Entendeu? Aí ele diz aqui. Aquele, versículo 25, aquele, porém, que atenta bem a lei,
abençoado. Tá? Esse aí, pode ficar tranquilo. Entende? Versículo 4, 7. Capítulo 4, 7. Sujeitai, pois, a quem? A Deus. E resistir o diabo e ele vai fugir de você. O que quer dizer isso? Você tem que se entregar para Jesus, para que o diabo não venha te enganar. Se tu não te entregar para Jesus, o diabo vai te enganar. Sujeitais a Deus. O que é sujeitar a Deus? Escutar só a voz de Deus. Não ouvir a voz de ninguém fora. Porque as pessoas sabem que não entendem a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é bem difícil para a pessoa entender. Aí ele diz aqui assim, ó, para te conhecer Jesus e para te entender bem o que tem que fazer, que está no versículo 10 aí, lê aí, Lisa, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é o segredo, te humilhar. O humilde é fofoqueiro? Algum dia tu fez alguma fofoca, Obreiro? Não, né? Difícil. Por isso que ele é obreiro. Eu nunca vi ele fazer fofoca. Nunca vi ele chegar aqui e contar para o pastor, fulano fez isso, fez aquilo. Quando ele vem, fica quieto. Entendeu? Porque ele não é fofoqueiro. Porque ele sabe a responsabilidade que ele tem. Está unção para a Assembleia. A Bíblia diz, procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Aí ele diz aqui assim, para terminar, versículo 11: Irmãos, não falem mal dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da própria lei. E julga a lei. O que é a lei? A lei é a Bíblia. Palavra de Deus. Palavra de Deus é a lei. Julga. Porque só um legislador, só um é juiz que pode salvar o quê? E também destruir. Está escrito em Apocalipse que Deus cura, liberta e mata. Babaca, o linguarudo, o fofoqueiro, o ingrato, o porco, esse mata. Vocês me perdoam, que eu prego para abrir os olhos. Que tudo que eu falo está na Bíblia. Até a morte está escrito lá no livro de... Eu não vou pregar, senão vai atrasar. No livro de Ezequiel 33. Eu te coloquei como atalaia. Se essa pessoa morrer no pecado, tu é que vai morrer. Porque tu teve medo de pregar para aquela pessoa. Ficou de olho só no dinheiro dela. Você está agradando ela dentro da igreja por causa do dígito dela. Por isso que tu vai morrer. Desde depois na tua casa. Está entendendo? Que eu já estou terminando aqui essa pregação. Tá? As pessoas fazem essas coisas porque elas querem tomar conta de Deus. Aliás, querem tomar o lugar de Deus. Porque o único que pode julgar o pastor é Deus. Eles querem tomar o lugar de Deus. E diz a Bíblia aqui, ó, versículo 12, ó, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. A pergunta é o seguinte: quem, pois, tu és? Quem é que tu pensa que tu é? Que julga os outros? Não tem um ponto de interrogação aí, ó? Essa é a pergunta que Deus faz. Quem é tu para estar julgando os outros? Tu é juiz? Porque só um juiz existe. Deus Todo-Poderoso da terra. Só Ele pode julgar. Porque Jesus não veio
tentação de bem-estar dele vai salvar essa. Cuidado quando tu começa a julgar os outros. Se tu está tomando lugar de Deus, tá? Você está tomando lugar de Deus no você julga. Pode fechar a Bíblia aí, em nome de Jesus. Então, pessoal.